Toda mulher precisa da paz que uma sobrancelha traz. A Rosana Schneider Beauty Artist faz as sobrancelhas perfeitas para você, atuando com microblading, micropigmentação e design com rena. Fique cada vez mais poderosa com a Rosana Schneider Beauty Artist. Siga nosso Insta para acompanhar mais, @flowersro22. Magras Lagoa Vermelha, há 3 anos proporcionando saúde e bem-estar. Venha celebrar com a gente e confira o que preparamos para deixar esta data ainda mais especial. O primeiro presente, quem ganha é você. Agende hoje mesmo a sua consulta bônus, sem custo. Magras, fone 3358-1996. A beleza de ser saudável. Você já imaginou acordar sem se preocupar com o rímel que não tirou? A Rosana Schneider Beauty Artist trabalha com alongamento de cílios, fio a fio, volume híbrido e volume russo. Deixe seu olhar cada vez mais lindo com a Rosana Schneider Beauty Artist. Siga nosso Insta para ficar por dentro de tudo, @flowersro22. Boa noite a todos, estamos aqui em mais uma Quarta Sexy e hoje trazendo novamente uma convidada muito querida, que foi muito elogiada no programa anterior. Já deixo aí que quem quiser saber mais sobre ela no programa anterior está salva aí no YouTube. A Verônica Santos. Seja bem-vinda, Verônica, mais uma vez no programa. Obrigada por ter aceitado mais uma vez o convite e estar nos trazendo um assunto que muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de informação, às vezes é mal interpretado, né? Sim, é verdade. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? É um programa que eu gosto muito, acompanho, então pela segunda vez estou aqui, espero que seja algo bom, né? Tanto para nós quanto para quem está assistindo. Que a gente consiga, né, trazer bastante informação, trazer bastante conforto para quem está também passando por essa transição, né? E quem tem dúvida, quem quer entender um pouquinho mais, quem quer conhecer e muitas vezes não sabe como, né? Então, e também informações importantes que até quem não está nesse mundo do transgênero, mas que é importante saber o que acontece, né, Verônica? Sim. O programa passado a gente falou um pouquinho sobre como que foi essa tua descoberta, como que você se descobriu que realmente você era uma mulher. E quem quiser saber, procura aí o programa para assistir no YouTube. E hoje nós vamos trazer um pouquinho mais profundo o assunto, né? Pensando assim, como é que é o teu ponto de vista, Verônica, sobre o empoderamento da mulher trans no mundo, assim, de hoje? Então, né, a gente vê hoje em dia nas mídias que se fala muito em empoderamento feminino, né? Mas o que a gente vê é sobre o empoderamento feminino cisgênero, né? Que são aquelas mulheres que se identificam, né? Nascem e se identificam com o sexo biológico delas. Mas não se fala muito em empoderamento feminino trans, né? Sim. Porque, como nós já havíamos falado antes, né, aqui entre nós, mulheres são constantemente violadas, omitidas na sociedade, né? Devido ao machismo, devido a inúmeros preconceitos. E a mulher trans, né, por sua vez, elas sofrem o dobro disso. Porque além do machismo, né, que está instalado na nossa sociedade, mulheres trans sofrem a transfobia, né? Então, assim, o empoderamento feminino da mulher trans, ele tem que ser muito mais forte, né, muito mais incisivo no sentido de que a gente precisa de políticas públicas voltadas para a população trans, né? Porque indo para o âmbito, né, do judiciário, sim, o que se tem que defende mulheres trans hoje em dia são políticas que englobam, né, todas as mulheres. Então a gente está dentro de outras leis que já existiam, né? Por exemplo, o racismo, a transfobia e a homofobia. Não foi criada uma lei específica para isso. Sim. Né? Nós fomos inseridos em uma outra lei já existente. Né? Uma vitória nossa foi que a Lei Maria da Penha agora ela contempla mulheres trans.
Sim. né? Mulheres trans que são vítimas de violência doméstica, assassinatos, enfim, né? No âmbito doméstico, elas são contempladas, né? São vistas como mulheres no âmbito da justiça do Brasil, né? Então, isso foi um avanço muito grande. Mas acho que a gente poderíamos ter um pouco mais de amparo, né? Muito mais, porque uma mulher cisgênera, ela é morta, mas não é uma morte cruel como é com as mulheres trans, né? Antes eu estava lendo um dossiê, que é da Associação Nacional das Travestis e Transsexuais do Brasil, que é a ANTRA, quem quiser ir lá pesquisar, enfim, tem muitos estudos e pesquisas lá. E lá dizia, tipo, é um estudo muito completo. E é sobre mortes, sobre assassinatos de mulheres trans no Brasil. Começou a ser feito em 2017. E desde então tem sido feito todos os anos. E nesse estudo diz que mulheres trans, elas são mortas sempre com golpes ou na cabeça, ou na área das mamas, ou na área genital. E são mortes com requinte de crueldade, não são mortes como, um tiro, uma facada. São sempre 15 facadas. Eles cortam a genitália, colocam na boca, arrancam o coração. Então são coisas muito pesadas. Bem cruel. São muito cruéis. Então eu acho que deveriam ter penas muito mais severas para esse tipo de crime no Brasil, para que não seja tão frequente, né? Porque o Brasil, ao mesmo tempo que é o país que mais consome pornografia trans, né? Se tu entrar em qualquer site que tem, né, lá no seu catálogo, filmes de mulheres trans, vai estar sempre no topo, porque o Brasil é um país que mais consome. Sim. E ao mesmo tempo, ironicamente, é o país que mais mata mulheres trans. E veja, né, a pornografia trans, ela é tão desejada, tanto que está no topo, né, de todos os sites de filme pornô. E é como algo assim, como um fetiche muito forte. Sim. Brasileiro, né? E ao mesmo tempo, como tu falou, uma coisa assim que se contradiz, né? Como é contraditório, como aquilo ali, ao mesmo tempo que é desejável, eu acho que a pessoa, ela se culpa por desejar, quem sabe? Sim, isso é o reflexo do que acontece na realidade, né? Porque a maioria dos homens héteros, cisgêneros, eles sentem atração pela mulher, porque mulher trans, ela é uma mulher como qualquer outra, né? Tem a figura feminina, os homens sentem atração. Só que a partir do momento que ele sabe que a mulher é trans, já vem aquela coisa do fetiche, né? Já vem aquela coisa do corpo objetificado sexualmente, né? De boneca sexual que faz o que... porque a minha esposa não faz isso. Mas a minha namorada não fazia isso, ela vai fazer. Ela tem a obrigação de fazer porque ela é trans. Como se um corpo trans fosse um corpo que fosse para servir os homens. Um brinquedo. Exatamente. E aí é onde muitos acabam se envolvendo com mulheres trans, se relacionam, e aí depois são encobertos pelo próprio preconceito, pelo autopreconceito, aí acabam matando, acabam violentando, né? Acabam violentando não só de forma física, mas de forma emocional, né? De forma moral. Psicológica. É uma violência muito mais profunda. Sim. Eu costumo dizer que nós, mulheres trans, a gente sofre violências de inúmeras formas. Eu nunca sofri grandes violências físicas, mas as violências que eu sofri, que eu carrego marcas comigo, são violências profundas, né? Palavras, olhares, né? Ela é uma violência muito mais elaborada, eu diria. Né? Um preconceito muito mais elaborado do que um preconceito com um homem gay, por exemplo. Né? Uma mulher lésbica. Né? O preconceito contra mulheres trans, ele é um preconceito muito mais elaborado. E esse empoderamento feminino, Verônica, se formos pensar assim, questão regional, que é onde a gente está, assim, você sente que existem movimentos sendo feitos para que a mulher trans, ela tenha um pouco mais de liberdade, um pouco mais de proteção, um olhar de uma forma mais natural, não com esse preconceito, essa discriminação? Então, na questão do empoderamento feminino trans, nós temos o transfeminismo, né? Que é um conceito pouco conhecido, né? Inclusive eu escrevi um texto na coluna do Empodera. Você postou, eu acho. Postei o texto e até as gurias do Empodera queriam fazer uma live comigo falando sobre o transfeminismo, porque acho que até elas mesmas não conhecem muito bem. Então o transfeminismo, ele surgiu como uma forma de protesto contra o feminismo já existente na época, né? Porque o feminismo, ele era muito biologicista. Sim. Né? Porque mulheres... Ele defendia, né, a mulher como um ser biológico unicamente, né, e não como um ser que se constrói ao longo do tempo, social e culturalmente.
Então o transfeminismo ele foi como uma forma de protestar contra isso. E o transfeminismo hoje, nossa, minha maior vontade é que ele cresça cada vez mais. Né? Mas não no sentido de anular o feminismo que já existe. Sim, mas que se veja como algo igual. Como algo igual, que nós não sejamos seja enquadradas. Ser diferente, exato. Né? Que a gente se enquadre na luta mulher feminista. Também. Exatamente. Então o transfeminismo ele surgiu para incluir mulheres trans na agenda de lutas do feminismo que já existia e que existe. Né? Que legal. Porque assim, tem mulheres que defendem o feminismo, que porque nós devemos combater o machismo e tudo, mas excluem mulheres trans. Sendo que as mulheres trans, antes de sofrerem a transfobia em si, sofrem o machismo, porque são mulheres. Sim. A figura feminina no Brasil, ela é vulnerável. Sim, né? em qualquer situação, seja cisgênero ou seja trans, ser mulher, ter um corpo de mulher, sofre. Já se torna vulnerável. Então, o empoderamento feminino trans, ele surge dessa questão, né? Porque desde que a gente está se descobrindo, eles querem nos negar, querem dizer que somos aberrações, que, enfim, inúmeras coisas. A gente já sofre desde a base, onde a gente começa a querer lutar pela nossa identidade. Então, mulheres trans, elas aprendem a lutar desde cedo. Então, é um empoderamento que surge desde quando vem o descobrimento. Sim. Né? Tem uma frase de uma filósofa, né, Simone, que é uma frase muito conhecida e também que o feminismo cita muito, né, que diz que mulheres não se tornam mulheres, né? Não nascem mulheres, tornam-se mulheres. Sim. Né? Porque uma mulher, ela não nasce mulher. Exato. Ela vai se tornar mulher ao longo da vida, com as vivências, com aquilo que ela absorve do mundo, né? Aquilo que ela escolhe se tornar. Né? Da mesma forma, homem, né? Um homem, ele não vai nascer homem, ele vai se tornar um homem, né? Que nem os homens trans. Eles vão se descobrindo homens, né? Vão escolhendo ali para si atitudes, vão formando um caráter que condiz, né, com a personalidade, enfim. Então, eu acho que a gente não nasce um ser, né, concreto ali. Nós não somos concretos, a gente né, somos seres que vamos mudando, né? Não somos estáticos, né? Nós estamos em movimento a vida toda. Que olhar perfeito, assim, como teu olhar diante disso, realmente, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Você também, por exemplo, você não nasceu mulher, né? Tu se tornou um mulherão ao longo da vida, com tuas experiências, né? Com a tua maneira de ver o mundo. Sim. Né? E aí a gente vai influenciando outras pessoas e ali a gente vai mudando o mundo ao nosso redor. Né? Isso. É assim que funciona. Muito legal, viu só? Olha, me assustei com uma informação que a Verônica me trouxe e até chegando aqui, cheguei a questionar para ver se realmente era o que eu tinha entendido, porque, meu Deus, me assustei. Que durante um ano, durante o período do ano, mulheres trans têm um número muito maior de mortes do que de homens trans. E pelo fato exatamente que estávamos falando, independente de ser trans, o fato de ser mulher, né, já é mais vulnerável, né? E eu me assustei com isso, eu cheguei até a não colocar aqui que era morte, porque eu disse, será que a cada mulher trans é morta? É um homem morto, meu Deus? Então, segundo uma pesquisa feita pelo ANTRA, né, que começou em 2017 a fazer um levantamento sobre questão de mortes, né, assassinatos de mulheres e homens trans no Brasil, o ano que maior teve registro foi 2017, com cerca de 174 mortes de mulheres trans. Nosso último ano, 2020, foi um ano que superou praticamente. A média foi de 170, 2017 foi 176 e 2020 174. Nossa, sendo que em 2000 bastante, né? muito, sendo que teve a pandemia, muito. Gente. Sendo que em 2019 foi praticamente metade. 2018 também, praticamente metade. 2017 Voltou, e então. 2020 foi aquele pico, sabe? Foi uma crescente enorme de assassinatos de mulheres trans. Então, em 2020 morreram 174 mulheres trans e apenas um homem trans foi assassinado. Então, pensa, para cada quase 200 mulheres trans, um homem trans apenas foi assassinado. Né? Então, a questão não é o ser a mulher como trans. O machismo já está ali. Porque, na verdade, o que acontece? Independente de ser trans ou não, para quase 200 mulheres morrerem, para um morrer, um homem morrer. Então, na verdade, se formos analisar, digamos que fosse sem ser trans. Gente, é um número muito forte. É muito assustador.
E a maioria dessas mortes, cerca de 86, 80 e poucas mortes, foram em âmbito doméstico, né? Questão doméstica. Parceiros. Os seus próprios parceiros. Parceiros, né? Muitas mortes em via pública, né? Porque a gente sabe que 90% das mulheres trans no Brasil, infelizmente, estão na prostituição. Como um modo de subsistência, de se alimentar, de viver, né? Porque não tem outra escolha. É muito triste. Tem aquelas que optam, né? Mas aí é a opção delas, uma mulher faz o que quer com seu corpo. Sim. Agora, uma mulher ter uma única opção, a rua, isso é muito triste. Né? Ela não ter outra opção, ela querer, né? Ela desejar ter outros meios para viver e não ter, né? Não ter oportunidade, porque isso é negado, né? Sempre foi negado e continua sendo negado. Muitas coisas já estão mudando, né? A gente está evoluindo muito, mas ainda assim, mulheres trans, além de terem o direito de estudar, o direito de se enquadrar, de, né? Estarem inclusas na sociedade, elas também têm o direito à vida negado, né? Porque muitas são assassinadas, como a gente já havia falado. Sim. Então, é um modo de ceifar a vida da mulher trans desde que ela começa a ser mulher. Meu né? Deus. Como é forte, né? É forte, é muito uma informação forte. bem forte. Sim. Verônica, as mulheres trans, elas estão ganhando mais espaço, né? Apesar de ter preconceito, mas esse espaço, assim, que elas têm ganho, você acha que a questão profissional, ela ganhou mais espaço, questão de faculdade, de estudar, relacionamento, as mulheres trans, elas estão ganhando mais espaço, apesar Sim. desse preconceito? No meu ponto de vista, né, em questão de uns 5, 3 anos, né, atrás, as mulheres trans já estavam, né, tomando seu lugar na sociedade, né. Mas nesse ano de 2020, né, esse ano que nós passamos, a gente teve um número muito positivo nas eleições. Porque mais de 20 pessoas trans foram eleitas no Brasil. E a mulher mais eleita do Brasil é uma mulher trans. Em verdade, em qual Em São Paulo, que é a Erika Hilton. Foi eleita a vereadora mais bem votada do Brasil. Olha só que... Em São Paulo. Então, tu imagina, né? Inclusive ela e outros co-vereadores, né, co-parlamentares, sofreram atentados agora nesse último mês. Ou foi em janeiro, não lembro. Em seguida da posse. Né, elas tomaram posse do cargo, sofreram atentados, né, porque o Brasil, infelizmente, é um país que ele está relutante na questão de aceitar pessoas trans no poder. Sim. Assim como ele relutou em aceitar mulheres no poder. Sim. Né? Sim, para a mulher chegar ao poder foi muito difícil. Foi muito difícil. Então, tu imagina mulheres trans, negras, periféricas, que sofreram muito mais, né? Nossa. Por virem de um contexto muito mais, né? Muito menos favorecido, né? Que a Erika Hilton, essa que agora é vereadora, que foi a mulher mais bem votada do Brasil, ela se prostituiu, ela morou na rua, né? Então, aí foi fazer faculdade, se formou. Ela é maravilhosa, nossa, ela é uma inspiração. Hoje eu me sinto muito bem representada, né? Eu sou representação para muitas pessoas. Sim. Né? Nosso nível aqui regional. Sim, aqui na nossa região você é uma das pessoas que mais Sim. é um ídolo, assim, para quem está entrando nesse mundo trans, para quem está se transformando. Sim, muita gente me procura, nossa, para conversar, para perguntar como é que é. Estão me descobrindo o que eu faço, né, em questão de família, em questão, né, minha de saúde. Então, uma questão que eu procuro orientar muito é a questão da saúde, né? Sim. Porque a saúde da população trans é uma coisa ainda que está caminhando a passos muito demorados, assim, sabe? Isso que eu ia te perguntar, vou aproveitar o gancho. Essas injeções de testosterona, essas injeções de hormônio que o trans faz, no caso mulher, vamos pensar só na mulher. Esses hormônios, ele tem algum efeito colateral? Você sofre para fazer isso? Como é que foi esse desenvolvimento da tua transformação? Então, no caso do homem trans, né? Ele faz injeções de testosterona, né? Intramuscular, enfim, são injeções que precisam ser profundas, né? Porque tem que ser uma absorção rápida. Então, no caso do homem trans, por ser um hormônio muito mais agressivo, que é a testosterona, né? Em questão de um mês ele já tem barba, já tá com a voz mais grossa, né? Então ela é uma injeção muito mais agressiva na questão de saúde, né? Os rins, eles vão sentir um peso maior pra, né? Enfim,
fazer aquela metabolização da injeção, o fígado também fica meio comprometido. Claro que tem que ser sempre com acompanhamento médico, né? Sim. O médico endocrinologista, ele tem que estar acompanhando tudo. Sim. Se tiver indo no médico, ele vai acompanhar a cada 3 meses como que tá. Aí não tem problema nenhum. Se tiver muito alto os índices, ele vai dar um jeito de regular. No caso da mulher trans, que é o meu caso, a gente precisa bloquear a testosterona, né? Para que o hormônio feminino possa agir, né? Porque senão o outro hormônio, ele se sobressai sobre Sim, porque o a testo estradiol. é mais forte, né? Sim. Aí a gente tem que bloquear essa testo e injetar o estradiol, que é o que vai dar todo aquele reboliço em questão emocional, questão psicológica. A gente fica muito mais vulnerável, assim, mais sensível. Quando a gente faz injeções, a gente chora uns 3 dias, como se fosse a mulher no período menstrual. Seria Existe a mesma casos coisa. de depressão Muito. de trans, mulher que está Muito. se transformando Muito. devido a essas oscilações ter depressão? Inclusive, várias se suicidam. Há muitos relatos de suicídio depois que começam o tratamento hormonal, porque muitas se automedicam, né? Porque o tratamento para mulheres trans no SUS, ele é um tratamento multidisciplinar, multiprofissional, desculpa. Que aí tem fonoaudiólogos, tem psicólogos, psiquiatras, endócrinos, né? Então é um tratamento multiprofissional. Você tem ali vários profissionais, tem assistente social, né? Então é um acolhimento, amparo, né? É um acolhimento da mulher trans. Então se você vai para um acolhimento desse, você já vai estar mais bem amparada para passar por esse processo, né? Coisa que uma pessoa se automedicando em casa não tem como. E esse processo existe em todos os municípios ou é algo regional? Teria Não. que ser, tipo, aqui em Lagoa, teria que se ir a Passo Fundo? Nós temos centros de referência, que a gente diz, né? Então, os grandes centros de referência estão em Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, enfim, nas capitais, né? E você vai até Porto Alegre? No Rio Grande do Sul, nós temos a sorte de Passo Fundo ter um centro de referência, Ai, que bom. né? Nós temos em Passo Fundo o Centro de Referência à Saúde da Mulher, e aí, acho que foi em 2015, a Prefeitura de Passo Fundo criou o /LGBTQIA+. Né? Então, é um centro de referência à saúde da mulher e da população LGBT. Nós temos isso em Passo Fundo. E, se eu não me engano, é só Passo Fundo e Porto Alegre Então, que tem. cuida da saúde de todas as Sim, categorias. sim, das mulheres, né, fazem pré-natal, enfim, das mulheres trans e dos homens trans. Né? Então, começa pelo acolhimento psicológico, para daí partir para um tratamento hormonal, porque antes de fazer o tratamento hormonal, tem que passar pelo psiquiatra. Sim. Ele que vai autorizar, né? Que não é bem assim, uma mulher chega Sim, lá se tu tá e quero preparado fazer... ou não, se tu emocionalmente está realmente ciente da tua escolha, porque daqui Sim. a pouco seja algo vulnerável, algo que você quer neste momento, mas não para tua vida. Uma vez que esse processo ele é irreversível, né? Pois é. Não tem, a mama cresce, né? O peito ele desenvolve, depois ele não vai voltar ao normal. É, e não tem como né? tu voltar. Isso Daí tem não que fazer quero uma mais. cirurgia para remover. Então eles têm que estarem certificados de que é aquela realmente a tua escolha. Eu consultei um dia com a psiquiatra, ela já me mandou pro endócrino na hora. Né? Então foi apenas uma consulta. Tem pessoas que consultam quase 1 ano para poderem ir para o tratamento hormonal. E muitas não aceitam isso. Não tem tempo de esperar, né? Sim. Começam a tomar por conta e surgem problemas, trombose. Porque o hormônio feminino, ele tem consequências também. Sim. Se você não controlar. Até o anticoncepcional, né? Dependendo do uso, da forma como é usado. Surgem nódulos na hipófise, né? Que é a glândula que controla os hormônios. Trombose pode dar. AVC, problemas circulatórios, enfim. Então tem que ser algo feito corretamente, da forma certa, com acompanhamento profissional. Viu só? Como é importante essas informações, porque às vezes a pessoa ela tem vontade, não sabe como e começa a ir pesquisar na internet, que agora está muito acesso fácil. Sim. E se automedicar, né? Então, para você iniciar um acolhimento no SUS, você precisa ter o quê? Carteira do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde e o documento de identidade. Sim. Só isso para iniciar o processo. Olha só. E aí já entra para fila, né? Eles vão pedir se você quer entrar para fila para fazer a cirurgia de redesignação sexual, né? Que seria a troca, a mudança, né? Tá, e essa cirurgia é feito quanto tempo depois que começa a fazer os hormônios, a transformação? Então, não se fala em tempo depois que tu começa. Temos um prazo mínimo de tratamento. Só pode fazer a cirurgia quem tiver no mínimo 2 anos de acompanhamento
endocrinológico e psicológico, né? Psiquiátrico, enfim. Se tu já tem esses 2 anos, né? Você já vai estar na fila. Aí no dia que eles chamarem lá, você vai iniciar um acompanhamento pré-cirúrgico para daí fazer a cirurgia. Que é feito aqui, né? Em questão estadual, é feito em Porto Alegre. Nós temos só Porto Alegre. Aqui os pacientes de Lagoa Vermelha fariam em Porto Alegre. Fariam em Porto Alegre. Teriam um encaminhamento em Passo Fundo, né? Fariam o tratamento em si lá, para daí serem encaminhados para Porto Alegre. Quando eu iniciei meu acolhimento, eu já entrei para a fila. Né? Eu estou na fila, então, agora em abril já fazem 2 anos. Que está na né? fila. Já faz 2 anos que eu iniciei o tratamento hormonal e que já estou na fila. Só que hoje em dia no Brasil, né? É muita gente, né? Sim, nos dias de hoje leva até 10 anos a espera na fila para fazer. E via particular isso deve ser caríssimo. Via particular o procedimento ele custa em torno de 30 a 45 mil no Brasil. No Brasil. Na Tailândia, que é o país de referência mundial, né? Lá eles fazem 20 por dia, né? Em cada hospital. Porque são vários hospitais de referência lá. Sim. Lá sai por 10 mil, 15 mil. Então, pra você ver como muda daqui pra lá. Sim. Né? Tanto é que muitas viajam pra lá pra fazer a cirurgia lá. A Ariadne, ex-BBB, fez lá a cirurgia dela. E ficou perfeita. Olha só. Né? Segundo relatos dela em entrevistas, enfim, ela disse que ficou perfeita. Porque é uma cirurgia muito complexa. É bem agressiva, Né? Porque é uma mudança e ela é bem complexa. Para a cirurgia ser feita e realmente ter resultados depois, para ser um órgão funcional em questão de prazer, tudo, tem que ser feita uma técnica orgasmática. Que é uma técnica que vai fazer a reconstrução utilizando todos os nervos, enfim, todos os... Né, que dá prazer. Para você sentir prazer. Exatamente. Ter toda a funcionalidade de penetração, de... profundidade. Questão de também urológica, né? Você ter a questão uretral funcionando de forma perfeita, não ficar nenhum problema. Aqui no Rio Grande do Sul eu sei que tem clínicas clandestinas que fazem esse procedimento, onde muitas já foram fazer e depois se suicidaram. Meu Deus. Porque não sentiram mais prazer. Virou apenas ali uma cavidade onde não tem função nenhuma além de fazer xixi, né? Então é importante que se façam as coisas da maneira correta. Sim. Né? Porque é uma cirurgia bem delicada. Exatamente. E pro resto da vida não tem como você mudar. E pro resto da vida. Mesma coisa mama, né? Mama, quadril, muitas colocam silicone industrial para ficarem com um corpo que elas acreditam ser um padrão da sociedade, né? Então, a pessoa ela tem que se amar, né? Então, o empoderamento feminino já surge daí. Para você ser uma mulher, você tem que ser igual fulana. Porque você tem que seguir os parâmetros da ciclana. Né? Já começa errado. Já começa aí. Porque ninguém tem que ser igual a ninguém. Exatamente. Eu costumo dizer que eu nunca tive ninguém para me inspirar. Nunca. Sabe? Eu sempre me olhando no espelho, eu fui sendo a minha inspiração cada vez mais, sabe? Ou, né, nos dias de hoje eu tenho referências. Mas quando eu iniciei o processo, eu não tinha ninguém além de mim. Mas acredito que as suas referências ainda sejam mais de personalidade, de atitude, assim, do que fisicamente, né? Sim. Eu costumo dizer que eu sempre fui a minha maior inspiração, assim, sabe? Pra seguir em frente nesse processo. Porque no início foi bem difícil, sabe? Nos dias de hoje já é muito tranquilo. Eu costumo dizer às vezes para as pessoas que eu esqueço até que eu sou uma mulher trans. Que o meio que eu convivo é um meio cisgênero, né? Eu não tenho nenhuma amiga trans, assim, que eu possa dizer, ela é minha amiga, a gente conversa todo dia, a gente sai. Não, minhas amigas são cis, né? Pessoas com que eu me relaciono são cis, né? Héteros e cis. Mas é muito diferente. Sim, de outras pessoas que eu conheço. Você não consegue, na verdade, eu acho que a gente não consegue entender como é que você se sente. Sim. Por mais que a gente tente entender. A gente tem a empatia, tudo, mas não tem como tentar entender, nem comparar, porque é uma coisa bem diferente. São universos diferentes, um universo né? diferente. Uma sexualidade diferente. O mundo de se relacionar e sexual é bem diferente. Sim. Né? Então, realmente... Mas eu costumo falar que, assim, não é tão coisa de outro mundo assim, sabe? Porque as pessoas, né, com quem eu convivo, muitas nem sabem que eu sou trans. Lá em Passo Fundo, eu chego nos lugares, né? Trabalhei já muito em vários lugares lá e teve lugares que nem sabiam que eu era trans. Eu precisei falar. Porque é uma coisa que eu falo, que não é algo que eu preciso esconder. Não é uma coisa que eu tenho orgulho, né? Então eu falo, sou trans, as pessoas, sério que tu é trans? Sim.
E aí isso não muda em nada, né? Não, porque na verdade, uma coisa que uma vez, eu não sei se tu assistiu o programa que eu fiz com o Thiago, do Homem Sem Tabu, Ah, sim. que ele dizia assim, não, eu sou gay. Pois é, o que que muda? Nada, porque continuo sendo o que eu sou. Exatamente. Então não muda, você é trans, tá? E o que que mudou? A partir do muda? momento que tu me falou aquilo, o que que mudou? Nada, tu continua sendo a mesma pessoa. Exatamente. Os pensamentos, a forma de agir, a forma de ver o mundo, a maneira como eu trato os outros, né? Isso é muito mais importante Mas com certeza. do que um rótulo ali que tu Com recebe, certeza, né? com certeza. Verônica, vamos para as perguntas. Agora nós vamos numa coisa mais quente. Que teve muita gente que perguntou aí no meu Instagram, na minha caixinha de perguntas, algumas coisas que eu acho que vocês também vão gostar. Como que você fez para perder o medo do sexo anal? Isso é uma pergunta de um seguidor ali no Instagram, ou seguidora, não vou dar detalhes, mas uma dica para perder a dor. Então, essa é uma coisa que é muito íntima, assim, da pessoa com ela mesma. Individual, né? Porque Mas- ninguém melhor que nós pra se perceber, pra se sentir, pra saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, formas que a gente gosta e formas que a gente não gosta. É. Então, é uma descoberta. Só que no início, óbvio que vai ter muita situação desconfortável, porque você ainda tá se descobrindo, né? Mas eu não tenho mais problema com isso, né? É algo normal pra mim, não sinto mais nada, assim, de desconforto, em questão de explicar o que eu gosto, o que eu não gosto, né? De se impor também. Que não só no âmbito sexual, numa relação você tem que impor, né? Você tem que colocar os limites até onde tu gosta, até onde tu não Claro. gosta, né? E ir conversando. Então, pra perder o medo, né? A pergunta, E diminuir a dor. e diminuir a dor. Tu sabe muito bem da questão dos produtos que a gente usa, né? Lubrificante. Lubrificante é a chave. Não tem como você querer fazer um sexo anal sem você usar um lubrificante. E não é nem a questão do lubrificante. Não adianta só a pessoa jogar um lubrificante ali e querer fazer uma coisa mecânica, né? Porque o sexo ele não é algo mecânico, né? É uma questão de conexão entre duas pessoas. Eu sempre Então falo tem isso. que ter uma energia compatível, porque o sexo ele é uma troca de energia, né? Você tá trocando energia com o parceiro. Então às vezes tu tá dispensando algo bom e você tá recebendo algo ruim. Sim. E aí já não vai fechar, né? Então você tem que se sentir segura com o teu parceiro, né? Você tem que confiar muito nele pra fazer. Não é só você chegar lá, hoje eu vou fazer o sexo anal. E hoje eu vou tentar. Né? Nunca vai dar certo. Minhas amigas vivem me perguntando, como é que, né, me ajuda? Eu digo, olha, é uma questão tua, né? Começa a trabalhar isso na tua cabeça, né? Se precisar comprar algum brinquedinho pra ajudar, Isso, faz eu sempre dou isso, essas dicas. né? Começa a se conhecer primeiro. Se permita. Se permita. O melhor lugar que eu sempre digo, vamos ver o que você acha do meu ponto de vista. Muitas vezes eu falo pra cliente que vem me perguntar isso, o banho, tu tá sozinha no banho. Existem lubrificantes realmente próprios para serem usados abaixo da água. Então, que você pode estar usando. Tem o dessensibilizante, que tem um pouquinho de anestésico para tirar a dor. Mas, independente disso, como disse a Verônica, compra um brinquedinho, um vibrador de tamanho menor ou sem formato ainda, para que você vá devagarinho, sentindo como é que é a sensação de entrar algo ali, né? Porque é uma região que você ainda não está acostumada. Então, independente de como você vai fazer, em que local, se vai ser no banho, se vai ser no quarto, se permita conhecer que sensações que você tem sozinha. Porque 70%, Verônica, eu penso assim, que 70% pro sexo anal dar certo é o parceiro. Sim. Porque Concordo. se ele for de qualquer jeito, se ele for escroto, se ele for com pressa, se ele for louco de tesão e colocar de qualquer jeito, vai doer por mais preparada que você esteja. Vai. Por mais que você já seja praticante de sexo anal. Porque Isso é o muito teu verdade. parceiro, você tem que saber quem ele é, como é que ele vai fazer isso, como é que ele vai lidar com isso contigo. E como disse a Verônica, é uma troca. Então tem que ser uma coisa que vocês estejam já em sintonia. E não somente aquilo ali ser feito para você satisfazer o parceiro. Exatamente. Tem que ser algo para você também se satisfazer. Então, né, no caso das mulheres trans, a gente já é acostumada com isso, né? A gente já é habituada. Agora, nas mulheres cis, muitas vezes o parceiro quer aquilo e as mulheres são obrigadas a fazerem. Sim. Uma mulher não é obrigada
a ter que fazer sexo anal apenas pra satisfazer o parceiro, né? O parceiro pode ele conversar, tentar explicar o desejo dele, mas se a mulher realmente não quer, né, não tem como obrigar, né? Ela vai ter que se descobrindo, se um dia ela tiver vontade, ela vai fazer, né? Mas assim, a dica que eu dou é isso, se permitir conhecer o próprio corpo, fazer a higiene corretamente, porque se não tiver bem higienizado, vai ser desconfortável. Sim. Né? Inclusive na tua loja tem aquela A a duchinha higiênica que é muito boa, ajuda muito, né? Então é isso, né? Usar produtos que facilitem, né? Para quem já está para quem está iniciando, né? Ter confiança no parceiro, porque se for um parceiro que tu sabe que, né, é muito bruto, não vai ter um jeito, não vai te tratar com carinho. Ou tu tá conhecendo a pessoa. Calma. Não vai te compreender, ele não vai ter calma, desiste porque não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Tomara que a gente tenha respondido. Você já se relacionou sem o homem saber de início que você era trans e por acaso ele se assustou quando soube? Como é que foi? Então, sem a pessoa saber, já aconteceu. Mas não por culpa minha, né? Porque assim, nas minhas redes sociais, tá lá, mulher trans, sempre falo do assunto, né? Até quando eu usava o Tinder, eu sempre tinha lá, mulher trans, né? Não é uma obrigação colocar. Sim. Né? Nenhuma mulher trans precisa andar na testa. Alguma informação tu já estava dando, a pessoa né? tinha que ter pesquisado. Uma mulher trans não precisa andar na testa mulher trans. Né? Né? Assim como Somos a gente mulheres, não anda lá, mulher cis. exatamente, né? Mas enfim, tem nas minhas redes tudo lá certinho. Mas já aconteceu sim de eu conhecer uma pessoa, né? A gente sair pra se conhecer. E aí eu falo, ai, mas daí, o que tu achou quando tu descobriu que eu era trans e tal? E aí a pessoa, você é trans? E eu disse, sim. Né? Na maioria das vezes não aconteceu nada, assim, de surpresa, ou a pessoa me tratar diferente. Mas teve casos que já, né? 2 ou 3 casos que já aconteceu. Tipo, a pessoa desconversar, ou... Aconteceu já o seguinte, nós havíamos marcado de sair pra comer, né? Ir no shopping, enfim, fazer um programa que normalmente os casais fazem. Né? Uma coisa normal, sim, nada demais, né? E aí, quando eu falei, né? Eu mencionei porque eu achava que a pessoa já sabia. Só que a pessoa não leu nada sobre mim. Só que na minha cabeça a pessoa sabia. Queria... Tipo, só viu meu nome lá, conversou, né? Nem leu minha biografia. Aí quando eu falei nele, sério que tu é trans? Ah, mas então vamos pro motel. Eu falei, não, me leva pra casa. Então pra você ver como mudou. Olha só. Como mudou o tratamento, né? Uhum. Ele achando que eu era uma mulher cisgênero, né, então. vamos sair pra comer, vamos fazer uma coisa, né, mais legal, assim. Aí quando descobriu que eu era uma mulher trans, ah não, vamos já transar. Né, pra você ver como então, muda o tratamento. Então, era ligado ao sexo, então. Sim. Só pra isso. Sim. A cada 10 homens, eu digo que tem diminuído muito, né, 2 veem mulheres trans apenas pra isso. Sim. Né. Nos dias de hoje é diferente, né, eles já sabem respeitar mais. Até porque se uma pessoa procura você e sabe que você é trans, tem que gostar de você da forma que você é. Claro. Né? Você não precisa ficar se desdobrando pra pessoa gostar de você, pra te aceitar. Né? Não tem meio termo, ou ela vai gostar ou ela não vai gostar. É bem isso. Né? Até porque mulher trans não precisa ficar se submetendo a coisas que não... Ninguém tem que se diminuir pra caber no mundo de alguém. Exato. Né? A gente não pode se diminuir. Ou pra dar certo num relacionamento. Exatamente. Ninguém tem que se diminuir. É o que eu sempre digo. Mas assim, em questão de eu conhecer uma pessoa e me relacionar e ela não saber, nunca aconteceu. Nunca aconteceu assim. Já aconteceu, tipo, em lugares, barzinhos, que eu já saí, assim, que eu fui. E eu ficar com a pessoa, depois que a pessoa ficou, ela soube que eu era trans. Já aconteceu isso. Só que na minha cabeça é muito claro, assim, eu acho que as pessoas já percebem, tipo, quando tu num bar... percebem. Quando tu num bar, alguma coisa... se eu te olho assim, ó, tu é uma mulher como qualquer outra mulher. Sim. E aí, querendo ou não tem como um homem adivinhar que você é trans. Sim. E daí o pior é que já aconteceu, tipo, de eu ficar com uma pessoa e a pessoa descobrir, aí bloqueia. Por que não me falou? Bloqueia nas redes sociais, sabe, a pessoa some. Pessoa escrota, idiota, sabe? Não tem o pingo de educação. Porque se a pessoa se sentiu atraída por você, claro, como uma mulher, que diferença faz, né? O fato de você ser uma mulher trans e você ser uma mulher cis, né? Como a gente falou antes, o ser mulher está na mente, né?
Mas, enfim, são coisas que a gente tá avançando para mudar. Devagarinho as coisas estão mudando já. Estão. Eu sinto que isso já está tendo um olhar diferente. Sim. Bem sutil, né? Bem sutil. O fato de eu estar já trabalhando nessa área já está quebrando bastante tabus, assim, quando falo, as pessoas virem falar, como você está falando facilmente isso, e como as coisas já estão sendo vistas diferente. Então, eu acredito que o transgênero, ele também está indo devagarinho, né, tendo um outro olhar, que não está sendo mais aquele olhar assim, do tipo, nossa, eu não vou nem falar. Sim, não é. Porque eu lembro muito bem, quando eu tinha 13 anos, antes ainda do meu início de descoberta. Na televisão, o que se passava era apenas pessoas trans na rua, fazendo programa. Mulheres trans sendo chacota, né? Porque o meio televisivo, ele sempre gostou de reportar mulheres trans em situações inferiores, né? Exato. Tipo, a prostituição. Ridicularizando, como piada. Hoje não. Hoje nós temos mulheres trans doutoras, médicas, advogadas, né, acadêmicas, no meu caso. Né? Falando em acadêmicas, a próxima pergunta é isso. Como é que foi na faculdade isso, para você entrar e você se apresentar trans, ser aceita, não ser aceita, sentir o preconceito? Como é que foi? Então, o mais interessante é que eu entrei para a faculdade sem ter feito a transição. Então, a minha transição, ela ocorreu no meu primeiro semestre de faculdade. No final do primeiro semestre. Então, claro, eu já era... Me olhavam e já diziam, né? Já me viam como mulher. Só que eu ainda não tinha mudado o meu nome, ainda não tinha aceito aquela transição. Né? Eu ainda não tinha iniciado. Eu fui iniciar o processo hormonal no ano seguinte. E aí pra mim foi tranquilo, assim. Questão do nome, questão do nome. Foi bem aceita na faculdade, nunca sentiu, assim, um olhar diferente, bem... Isso sim, mas eu sempre me impus muito, né? Então as pessoas têm medo. Você é uma mulher empoderada, sim. Verônica. Onde eu chego, as pessoas têm medo, elas ficam olhando assim com ar de... Porque você entra onde quer que você entre, ou passe na rua, as pessoas que conhecem a Verônica ou vêm na rua vão concordar comigo. Ela não dá chance pra alguém fazer algo. Não. Eu não ando assim de cabisbaixo, eu não ando... Sim, não. Eu sempre fui peito aberto. Ergue a cabeça, estufa o peito. E é isso que é o empoderamento. Não é o fato de você ser grossa. Não. É o fato de você confiar em si. E eu converso com todo mundo, sabe? Então é a minha maneira de ser. Não é entupida, não é nada. Ela é um ser iluminado. Só que é empoderada, é dona de si. E na faculdade foi assim. E aí, no primeiro dia de aula, né, em aula com a prof. Cibele, que inclusive é minha amiga. Ai, adoro a Cibele. Sim, a Cibele é um amor de pessoa. Ela foi quem me encorajou a lutar pelo meu nome, a lutar por quem eu sou. Então, parte do que eu sou hoje eu devo a ela e a Lorita. Né, a prof. Lorita também. A Lorita me ajudou muito na minha faculdade. Pra vocês terem ideia, ela faz educação física, eu sou formada em educação física, os professores são os mesmos. Sim. E a Lorita me ajudou muito, Verônica. Quando eu engravidei no meio da faculdade. Ela é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa de luz, assim. Sim. E aí, quando eu entrei, eu já comecei a ser bolsista da Lorita, né? Já virei bolsista do PIBID, com a ajuda delas. Legal. Aí já comecei a dar aula em escolas. E aí eu comecei a dar aula em escolas, daí no outro ano, quando eu fiz a mudança do nome, eu cheguei na escola e as crianças ficaram confusas, tipo... Sim. Mas Pro, tu não era tal Pro, agora tu é outra Pro? Eu digo, sim, mas eu sou a mesma pessoa, né? O nome, é esse o meu nome e tal. Foi um amor, assim, que legal. sabe? Então, ter essa questão das crianças, né? Que pra mim significava muito, isso foi muito, muito incrível pra mim. E aí, no primeiro dia de aula, com a prof. Cibele, ela leu lá meu nome na chamada, aí me chamou, e eu ergui a mão e disse eu, sem vergonha nenhuma. E os colegas me olharam assim, mas como assim, né? Tipo, eles ficaram pensando, e eu, óbvio que já, né? E sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Eu disse, sou eu, prof. Ela, tá. No final da aula, eu fui pra conversar com ela, enfim, né? Aí ela, não, eu não vou aceitar te chamar com esse nome. Ela disse, a pessoa que eu tô vendo aqui não é o que tá escrito aqui. Ela falou exatamente isso pra mim. E eu disse, né, prof, não é mesmo. E aí, depois daquilo, eu comecei a pensar, a me olhar no espelho, dizer, não, né, eu preciso ir além. Que legal, ela te encorajou. Ela me encorajou.
E aí eu fui fazer minha carteira social. Como é importante, como é válido a palavra de alguém, seja positiva ou negativamente. Sim. Porque ali ela foi uma palavra positiva que te encorajou. E se fosse o contrário, né? Como se é fosse grave. o contrário, Meu Deus. eu demoraria talvez um pouquinho mais. Mas eu ainda assim... Sim. Porque eu sempre E fui como muito... é arriscado ser uma pessoa um pouco mais medrosa, mais... nunca mais vai se abrir, né? Nunca mais vai... Eu digo que eu sou quem eu sou hoje graças às escolhas que eu fiz. Pra mim, né? Porque eu sempre fui, assim, uma pessoa extrovertida. Nunca fui uma pessoa envergonhada, assim. Nunca fui tímida. Então, nos lugares que eu chego, eu não tenho vergonha de falar, de me impor, dizer o que tá errado, o que não tá. Né? Eu tenho uma opinião formada sobre as coisas, eu não tenho vergonha de falar. Né? Então, isso me ajudou muito. Na faculdade também. Desde o primeiro dia de aula, eu participava de tudo. Pra formar grupo, às vezes não me escolhiam, eu ia lá no grupo e dizia, eu vou fazer parte do grupo. Sabe? Então, eu sempre fui assim. Né? Eu nunca dei margem para as pessoas falarem coisas ruins de mim, né? Sim. Sempre cuidei da minha imagem, cuidei da pessoa que eu sou. E também nunca me fiz de vítima, assim, sabe? Nunca me vitimizei. Né? Já passei por muitas coisas, muitas eu relatei nas redes sociais, mas não era na intenção de me vitimizar. Era na questão de relatar e de mostrar as coisas que a gente passa. Quem você é hoje. Essa mulher que você é hoje é devido a tudo isso que tu passou. Exatamente. Né? Não se vitimizando, mas exatamente contando a tua história, a tua caminhada para chegar onde tu chegou. Sim. E eu tive muita sorte, assim, né? Boa parte disso foram pelas minhas escolhas, né? Claro. De sempre estudar, sempre buscar o meu melhor. Não esperar as coisas acontecerem. Exatamente. Né? Buscar a minha evolução. Se eu tivesse optado por ficar em Lagoa Vermelha, né? Sem estudar, sem... Por medo, por vergonha, não ia ter. Eu estaria em outra vida, Conquistar. né? Não estaria quase me formando, né? Não teria as conquistas que eu tenho hoje. Verônica, vamos acelerar 3 últimas perguntas aí, bem rapidinho, para nós terminar. Sim ou não? Tá namorando? Não. Tá? Solteira. Quem estou perguntou solteira. isso pra mim ali no Instagram, tá solteira. Estou solteira. Já sofreu pra ter um relacionamento? Já. Já, sim. Eu nunca namorei, né? Nunca namorei na minha vida. Tive um quase namoro, né? Que foi uma coisa meio séria, assim. Mas não chegou... ficando sério. Sim, fomos ficando sério. Eu conheci a família dele. Ele não chegou a conhecer a minha porque foi muito pouco tempo. Mas ele não sabia que eu era trans. No início, porque a gente se conheceu na faculdade. E aí... ele me procurou, a gente começou a conversar pelas redes sociais, enfim. Aí ele soube que eu era trans. Daí eu disse, sabe que eu sou trans? Ele, olha, te vendo na faculdade, na sala de aula, eu não percebi que tu é trans. E eu me interessei muito por você. E a gente começou a conversar e ele não se importou, nem um pouco, né? Que é o que deveria ser, porque não muda em nada. Não muda em nada. Né? Ele me viu como mulher, sempre me tratou pela mulher que eu sou. Então isso foi muito importante, assim. O que aconteceu foi 1 ou 2 amigos dele que começaram a fazer de tudo pra gente terminar, né? Então a maioria dos amigos dele apoiaram, a família dele apoiou, exceto 1 ou 2 parentes dele lá que não gostaram de mim, sem nem me conhecer. Nunca vi as pessoas, mas enfim, a questão da família, né? Casos isolados, né? Porque no geral a gente teve apoio, assim. Mas essa única experiência que eu tive com um quase relacionamento, posso dizer que no geral foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Só não se solidificou de repente por influência dessas 2 pessoas que, Sim. que, né, tipo, zombavam dele, faziam piada. Então você pensa como é difícil, né? Pois é, porque na verdade até ele começou a passar a ter bullying, né? Sim. A ter um preconceito com ele. Sim. Por uma escolha que ele fez pra E aí, ele. a partir do momento que eu comecei a me meter, assim, na situação, eles pararam, né? Mas aí, por outros motivos, a gente acabou terminando, assim, Sim. paramos de ficar. Mas não foi por isso, né? Porque ele era bem decidido, tipo, ele não tava nem aí pra opinião, né? Assim como outras pessoas, assim, que eu já fiquei, né? Não se importam com a opinião alheia, né? Se importam com a pessoa que eu sou. Porque, tipo, se eu Porque é estou o que te vale. conhecendo, É o que se eu vale. estou te conhecendo, eu vou gostar da pessoa que você é, né? Não Claro. vou querer saber de rótulos, de... Com certeza. Né? É a pessoa. É isso que importa pra qualquer coisa dar certo. É isso aí. Já saiu com um casal? Nunca.
Convites, com certeza. Já, muitos convites e inclusive me ofereceram muito dinheiro Não. já para isso, mas eu nunca quis. Não é o objetivo, né? Não, como a gente já falou na outra entrevista, eu sou uma pessoa muito romântica e eu não conseguiria fazer isso. Não conseguiria. Verônica, quero agradecer você ter vindo mais uma vez no programa, trazendo para nós hoje bastante informação, ajudando mais pessoas que querem, de repente, passar por essa transformação e, de repente, não tinham informação. E também para as pessoas que sejam cisgênero ou que seja heterossexual, independente disso, informações que, de repente, as pessoas não conhecem e falam barbaridades ou falam ou têm preconceito por falta de informação, por ignorância no assunto, né? Sim. Então, agradeço você ter vindo transmitir para nós esse conhecimento, dividir com nós um pouquinho desse teu mundo que sei que ainda sofre um pouquinho, Sim. mas que se Deus quiser vai terminar isso um dia, Vai. né? Estamos Já lutando estamos para que caminhando, isso né, aconteça. para isso. Isso. E muito obrigada por você ter aceitado novamente esse convite. Obrigada, eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui conversando contigo, né? Ainda mais usando essa ferramenta, né, para transmitir conhecimento para outras pessoas. Aos pouquinhos a gente vai sim mudando essa visão que a mulher trans tem na sociedade, né? Eu luto muito para isso e acredito que tem outras que estão lutando, né, para que haja essa mudança. E vamos torcer para que logo tudo esteja muito melhor do que está. Se Deus quiser. Bom, encerramos aqui o Quarta Sexy de hoje. Espero vocês no Quarta Sexy da semana que vem. Um beijo e até mais.